Será que eles morreram ou apenas dormem no Senhor? Será que seus parentes apenas morreram ou dormem no Senhor? Hoje é dia de finados. Como ministro de Deus, me convém falar contigo a respeito da morte. 2 pontos. Para onde vão aqueles que dormem? Aqueles que falecem? Segundo ponto, existe comunicação entre mortos e vivos? Se você se interessa nesse assunto, fique mais um pouquinho. É rapidinho. E ao fim, deixe a sua opinião, o seu like. Isso é muito importante para nós. Amém? Aqui, Reverendo Wilson de Oliveira, presidente regional da Convenção da UMPEB, União dos Pastores Evangélicos do Brasil. Será que eles morreram ou apenas dormem no Senhor? Queridos, hoje muitos estão lamentando seus mortos. Talvez até velando alguém num cemitério qualquer. O choro é inevitável, mas de antemão eu quero te dizer que o seu choro não seja de dor, mas que seja de saudades. Que Deus possa, confortar a toda a sua família. E não se desespere, porque aqueles que morreram em Cristo, nós um dia os encontraremos. Lá em João, no capítulo 11, ele diz o seguinte: assim falou e depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo. Glória seja dado o nome do Senhor. Disse-lhe Jesus: seu irmão há de ressuscitar. Lázaro estava morto, Lázaro já estava enterrado, quando Jesus chegou ali, e Maria disse que ele estava morto. E Jesus Cristo disse: Lázaro, nosso amigo, dorme. Quando foi interpelado por Maria, Jesus disse: teu irmão há de ressuscitar. Isso nos dá a nítida certeza de que nós que estamos em Cristo, nós haveremos de ressuscitar. Apenas dormiremos no Senhor até a sua vinda. Amém? João 11, 25. É necessário que você pegue a sua Bíblia, viu? Glória a Deus, para a gente acompanhar aqui, porque esta é uma pregação textual, um relato textual, nem pregação é. Teu irmão há de ressuscitar. Em João 11, 25 nos diz: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Glória a Deus. 26, ele diz: e quem crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisto? Então, queridos irmãos, você que está triste aí no cemitério, tratando aí de visitar o túmulo do seu morto, creia, um dia vocês ainda se reencontrarão na glória. Glória seja dado o nome do Senhor. Vamos lá, eu vou dando os textos aqui e você vai lendo. Em Tessalonicenses 4, 13 até a 17 Paulo diz: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele.
Então, devemos ter esperança de um dia encontrar os nossos parentes, os nossos amigos que morreram em Cristo, porque é a confirmação de Jesus que um dia nós o encontraremos. 1 Tessalonicenses 4, 13 a 17. Glória seja dado o nome do Senhor. Porque cremos, no verso 14, porque cremos que Jesus morreu, ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Glória seja dado o nome do Senhor. Então, sem dúvida, os mortos ressuscitarão primeiro e virá, aleluia, ao nosso encontro já no arrebatamento da igreja. No verso 15 diz, dizemos a respeito da cronologia, certo? Como é que se dará isso? Você pode estar perguntando, e eu vou estar te respondendo assim. Aleluias. Verso 15, 1 Tessalonicenses, verso 4, capítulo 4, verso 15. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor Jesus Cristo, não precederemos os que dormem, quer dizer, não iremos antes daqueles que dormem, não é mesmo? É uma visão cronológica. Paulo sabia que muitos teriam dificuldade de entender. E está nos passando aqui. Viu, irmão? A verdadeira profecia é essa palavra. Não tem outra. Esse problema da pessoa dizer eu vi, Deus manda isso, Deus manda aquilo outro. Eu acho que Deus não manda recado, porque se você conhece Deus, Ele pode falar com você diretamente. E aqui Jesus fala diretamente na sua palavra. É a profecia genuína, saindo do trono de Deus, aleluia, para a sua vida. Amém? Glória a Deus. Então, o verso 16, sobre a cronologia, diz o seguinte, cronologia da morte, né, e da ressurreição. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, queridos irmãos, antes, se Jesus vier hoje, aleluia, certamente os mortos, todos aqueles que morreram em Cristo, que eram de Deus, eles ressuscitarão e virão, aleluia, ressuscitarão primeiro. Glória seja dado o nome do Senhor, e nós os receberemos na glória com Cristo. Amém? No verso 17, 1 Tessalonicenses, no verso 4, 17, nos diz o seguinte: depois, os mortos ressuscitarão primeiro, lá no 16, e no 17, depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor, para sempre com o Senhor. Que maravilha, irmãos. Glória seja dado o nome do Senhor. Mais uma vez eu quero esclarecer que, segundo a palavra de Deus, que é a verdadeira profecia, viu, irmãos? Aleluias. Os mortos ressuscitarão primeiro e nós, quando no arrebatamento da igreja, nos encontraremos com ele nas nuvens do céu. Amém? Glória seja dado o nome do Senhor. E lá no verso 21, Paulo ainda diz, porque assim como a morte veio por um homem, Adão, a morte carnal, veio por um homem, Adão, também a ressurreição dos mortos veio por um homem, Jesus. Jesus como homem. Aleluia. Glória a Deus. Então, porque assim como todos morrem em Adão, assim também em Cristo todos serão vivificados. Então, tenha certeza que o seu parente, ele não morreu, ele dorme, ele está debaixo do altar do Senhor. Glória a Deus. Mas naquele dia, aleluia, eles serão ressuscitados. E nós os veremos na glória, num corpo incorruptível. Amém? Corpo incorruptível era aquele que Adão tinha antes de pecar, né?
Aleluia. A Kavod, né? Era aquele corpo majestade. Kavod Or, né? Aquele corpo majestoso, aquele corpo iluminativo, que ninguém via, aleluia, conseguia vislumbrar o semblante da pessoa direito, né? Glória a Deus. Se ela estava pelada, se ela estava vestida, por quê? Aleluia, ali existia um corpo incorruptível. E diz, mas cada um, no verso 23, mas cada um por sua ordem. Cristo, primeiro Cristo, depois as primícias, que são os que dormem em Cristo. Esse que você está aí no cemitério, aleluia, talvez velando ou talvez visitando, né? A tumba, glória a Deus, porque ele não está mais aí. Assim também, em Cristo, todos serão vivificados. Nós morremos na morte, porque somos carne, somos no corpo, porque somos carne, né? Assim como Adão o era. Mas Jesus veio para que todos tenham vidas e vida com abundância. Então não resta dúvida que você reencontrará sim. Um dia você verá os seus irmãos. Glória a Deus. Um dia você verá o seu pai. Um dia você verá sua mãe, por quem tanto você está chorando agora, talvez ajoelhado nessa tumba. Você está chorando, assim como eu também choro meus mortos, mas que o nosso choro seja de saudade e não, aleluia, de tristeza, porque nós os reencontraremos na glória. Amém? Glória a Deus. Então, em Apocalipse 20, no verso 13, diz: e deu o mar, alguém pergunta, né, os corpos, e aqueles que morrem de acidente de avião, de navio, estão lá para o mar, ninguém achou, como é que vai ser isso? Então, você tem a resposta no livro de Apocalipse, no capítulo 20, verso 13, que diz: e deu o mar os seus mortos, que nele havia, e a morte, o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Glória a Deus. Então eu digo que aquele que morre não vai direto nem para o céu e nem para o inferno. Aleluias. Aqueles que estão nas trevas, Deus vai tirar de lá, né? Glória a Deus, porque tem que ser julgado, vai haver um julgamento. Glória a Deus. Então, aqueles que morreram no mar, em naufrágios, em acidente de avião, aqueles que não foram encontrados, até aqueles, aleluia, a terra, o céu, o inferno, vai ter que dar conta, para prestar conta, né? Vai ter que aparecer com eles para dar conta a Deus. Amém? Glória a Deus. E aqueles que são de Cristo serão vivificados, aleluia, num corpo espiritual, e nós nos encontraremos lá no céu. Amém? Glória a Deus. Apocalipse 20, 13, né? E no verso 14 diz: e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Essa é a segunda morte. Então, irmãos, aleluia, a partir daquele dia não haverá mais morte, não haverá mais inferno, não haverá, aleluia, mais tristeza para lamentarmos mortes. Haverá sim, glória a Deus, um eterno clamor no céu. Santo, 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 exaltado seja o nome do Senhor. Amém? Aleluias, glória seja dado o nome do Senhor. Então, você já sabe que aquele que morreu, o corpo morreu, a alma apenas aguarda o momento da sua ressurreição. Amém? Jesus disse a Maria, aleluia, Lázaro não está morto, Lázaro apenas dorme. Amém? Glória seja dado o nome do Senhor. E uma pergunta frequente, aleluia, que sempre as pessoas me fazem e eu respondo, mas aqui vou responder de maneira mais objetiva e bíblica, né? Glória a Deus. Lá em 2 Samuel, no capítulo 28, glória a Deus, o rei Saul
ele tentou conversar com Deus e ele estava em desobediência, que o céu é para aqueles que creem em Cristo, aqueles salvos, remidos, lavados pelo nome de Jesus, amém? Então o rei Saul, ele estava em desobediência à palavra de Deus. E aquele Saul, ele queria que Deus falasse com ele quais os motivos da sua turbação, da sua provação. Ele estava ficando louco. Então, ali, glória a Deus, ele tentou, foi lá no profeta, né? Nem por sonhos, nem por Urim, nem por Turim, né? Que eram os objetos de consulta dos israelitas, nem por profeta, ninguém. Ele não soube a resposta de Deus. Deus não quis falar com ele através desses instrumentos. Então, né? Estou falando com você sobre a comunicação entre mortos e vivos, ou vivos e mortos. Amém? Glória a Deus. Então, e perguntou o Senhor, não lhe respondeu, nem por sonhos, no verso 6, nem por sonhos, nem por Urim, nem pelos profetas. Então disse Saul aos seus criados, né? Ele viu que Deus não falou com ele, ele diz: buscai-me uma mulher que tenha o espírito de feiticeira, para que eu vá e consulte por ela. E os seus criados lhe disseram: eis em Endor há uma mulher que tem o espírito de adivinhar. Olha que coisa perigosa, irmãos. Glória a Deus, o servo de Deus, quando está em desobediência, ele não enxerga nada, né? Glória a Deus. Então, no verso 8 diz: e Saul se disfarçou e vestiu outras roupas e foi, ele com 2 homens, e de noite chegaram à mulher e disse: peço-te que me adivinhes pelo espírito de feiticeira e me faças subir a quem eu lhe te disser. Ele queria que a mulher adivinhasse, né? Pegasse lá, manifestasse lá o espírito de Samuel e dissesse para ele o que ele queria saber. Glória a Deus. Quantas pessoas estão procurando adivinhos, estão procurando cartomantes, estão procurando pessoas feiticeiras para saber de coisas que houve ou que há ou que existe com as pessoas que já morreram. Mas nós sabemos, irmãos, que não existe comunicação entre mortos e vivos. Eu vou falar isso com vocês. Amém? Então, ela falou: seu Saul, vai, né, no verso 10, vai dar problema, porque aqui feiticeira é morta. Não, vou ser bonzinho com você, pode falar. Então, glória a Deus, o Saul queria que a feiticeira conversasse com ele, fizesse Samuel sair da tumba e conversar com ele. Então, irmãos, veja bem, se Deus não havia dado resposta, né, a Saul, através dos profetas, através dos instrumentos de busca dos israelitas, né? Glória a Deus, busca a Deus. Então, por que ele haveria de falar por uma feiticeira? Glória seja dado o nome do Senhor, né? Se Deus não te responde através de um profeta dele, através da igreja, através da Bíblia, por que você está procurando feiticeiro? Por que você quer saber dos mortos através de feiticeiro, através de macumbeiro, através de... Quantas pessoas gastam fortunas, né, pedindo oração e correndo atrás de feiticeiros para saber o que houve, o que há com gente morta. Não existe comunicação, irmãos. E aqui nós temos prova, 1 Samuel 28, de 6 a 10. Né? É o seguinte: Deus não muda. E Deus não é homem para que possa mentir. Então Deus não pode, desde que a pessoa se vá, certamente ele não pode comunicar
Porque aqui você tem a voz dos profetas. Aqui você tem a verdadeira profecia, que é a Bíblia Sagrada. Por que que você vai? Aqui tem os profetas, tem os homens de Deus, né? Que podem te aconselhar segundo a palavra de Deus. Então, por que que você iria procurar um feiticeiro, uma cartomante para te dizer, né? Para tentar imitar a voz ou a escrita, né, do seu parente morto. Não existe isso, irmãos. Biblicamente não existe isso, viu? Então, muita gente gasta fortunas. Tem pessoas famosíssimas, né? Houve pessoas famosíssimas aí que se diziam incorporada, né? Como João de Deus se dizia incorporada em outra pessoa que já morreu. Isso não existe. E essa lição de Samuel aí é a resposta para você. Não existe comunicação entre mortos e vivos. Glória a Deus. Então, Deus tem os seus próprios instrumentos de busca, que é primeiro a Bíblia Sagrada, depois os homens e mulheres de Deus que existem sobre a terra, cumprindo a ordem de Deus. Então, por que eu te digo isso? Lá em Apocalipse, parece? Em Apocalipse, não, deixa eu ver aqui. Eu creio que é em João. Eu vou procurar aqui para você. O Senhor disse, depois eu digo o versículo e o capítulo para você. Verso 27 diz: então te suplico, né? Lázaro, quando chegou lá no seio de Abraão, né? O rico estava lá no inferno, lá no Hades. E ali o rico falou: pai Abraão, eu te suplico, no verso 27, eu te suplico, manda ir à casa de meu pai, né? Manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Então a gente sabe que quem morre sem Deus vai para um lugar de tormento, viu? Está escrito no verso 28 aqui. E Abraão simplesmente respondeu. Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que eles os ouçam. Então, irmãos, aqui existe Moisés, existe os profetas, aqui existem os pastores, aqui existem os padres, tem bons padres, né? Aqui existem pessoas, né, sábios na palavra de Deus, entendidos, que Deus os faz entendido na palavra de Deus. Então não existe isto de ficar procurando o que é que houve, meu pai, eu gostaria de saber e tal, e coisa, o que é que houve com meu parente. Não, irmãos, deixa de lado. No último dia, se você tiver Cristo, se você estiver com Cristo, se você for da família, você vai rever o seu irmão, seu pai, a sua mãe, o seu vovô, a sua vovó, viu? Seu filho, a sua filha, a sua sobrinha. Um dia você vai rever essas pessoas. Amém? Mas não pense que você pode vê-las ouvi-las através de coisas que não são de Deus, porque você não vai ouvir. O próprio diabo reconheceu que a própria cartomante, né, a feiticeira de Endor, reconheceu que Saul, ele foi vestido de trapo, disfarçado, mas o diabo conhece você. E o diabo sabe a hora certa de te enganar também. Às vezes a pessoa foi por um motivo, ele fala que foi por outro, coloca dissensão, né? E entre as famílias, entre até estados, até cidades inteiras, né? Glória a Deus, cidades e até estados inteiros, coloca aquela dissensão para dizer que fulano foi morto assim, 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 fulano morreu assim, 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 que cicrano matou fulano, mas não é nada disso. O diabo veio para matar, roubar e destruir, viu? Então o diabo não pode servir de base para a busca, né? Para a busca de pessoas mortas, pessoas que faleceram. Não existe comunicação. Aqui tem Moisés, os profetas. Aqui tem os profetas.
aleluia, aqui tem os pastores, aqui tem os padres, aqui tem os homens de Deus, os servos de Deus, preparados para te aconselhar neste momento tão triste que você está vivendo, nesse dia de finado que você está vivendo aqui. Aleluias! Mas a pergunta que não quer calar é a seguinte: será que eles morreram ou apenas dormem no Senhor? Eu quero dizer, se você, aleluia, tem um parente que era servo de Deus, que viveu do Senhor, que cria no Senhor Jesus Cristo, aleluia, que cria em Deus, no Senhor Jesus Cristo, cria na ressurreição dos mortos, creia, irmãos, que este que aceitou a Cristo como Salvador, este que, aleluia, cria no Senhor Jesus, ele está dormindo, aguardando, está apenas dormindo, aguardando a hora do reencontro. Prepara-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. Prepara, aleluia, porque assim como Jesus disse a Maria, eu te digo, aleluia, Lázaro, nosso amigo, apenas dorme, mas vou despertá-lo do sono. Então eu quero te dizer, Maria, sua mãe, apenas dorme, aleluia, eu vou despertá-la do sono. Evanice, a sua mãe, apenas dorme, mas eu vou despertá-la do sono. Seu vovozinho apenas dorme, mas eu vou despertá-la do sono. Maria, João, Joaquim, Sebastião, Pedro, aleluia, o seu parente apenas dorme, mas Jesus vai despertá-lo do sono. O toque da trombeta soará. Os mortos e o inferno darão, os do inferno, aleluia, os abismos darão seus mortos. E eles ressuscitarão primeiro que a gente. Aleluia. Então, que as suas lágrimas não sejam de tristeza, mas que não sejam de dor, mas que sejam de alegria. Porque o seu parente, a sua parente, apenas dorme no Senhor. Jesus disse lá em João 11, 23, teu irmão irá ressuscitar. Aleluia! Até mesmo a igreja que está morta tem que se preocupar com isso, irmão. Precisa se avivar. Glória a Deus, ser ressuscitada pelo fogo do Espírito Santo. Glória a Deus. Então, aí está a resposta à sua pergunta. Será que eles morreram ou apenas dormem no Senhor? Eu digo, eles apenas dormem no Senhor. Nesse dia de finado, que você receba o consolo do céu, que você esteja, aleluia, na presença de Deus. Lembre-se do seu parente como um ente querido, como aquele que te foi útil, aquele que te ajudou, se esforçou, te criou durante a vida. Mas não pense que você nunca vai encontrá-lo, porque um dia haverá um reencontro nas nuvens do céu. Amém? Glória a Deus, Apocalipse é bem claro em falar isto. E aquele, mas morreu, não encontrei o corpo. Um dia você vai encontrar. Então, você que está aí no cemitério, você que está velando os seus mortos, você que está chorando por eles, que o seu choro seja, aleluia, não seja de dor, mas seja de saudades. Oh, saudades. Oh, saudades. Oh, glória a Deus. Fiquem com Deus e tenham um resto de tarde feliz. Eles não morreram. Eles apenas dormem no Senhor.